pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, eu tinha dito para vocês na primeira parte da nossa aula que a eletrização por indução é um processo no qual a eletrização de um condutor neutro pode ocorrer pela simples aproximação de um corpo eletrizado. Então, eu disse que nós considerávamos duas esferas condutoras, inicialmente neutras, e um bastão eletrizado. Então, se essas duas esferas estivessem em contato entre elas, como elas são condutoras, os elétrons livres se movimentam aqui com facilidade. Então, quando eu aproximo o bastão de uma das esferas, no caso aqui a esfera A, como o bastão é negativo, ele está carregado com cargas negativas, então ele tem um excesso de elétrons, o que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui nessa esfera se afastarão, tentarão ficar o mais distante possível desses elétrons aqui do bastão, de maneira que aqui ficará nessa esfera um excesso de carga positiva. E já na esfera B ficará com um excesso de carga negativa. Se eu tiro o bastão antes de desencostar, antes de separar as duas esferas, o sistema se reequilibra num primeiro momento. Mas se eu mantenho o bastão fixo aqui e desencosto a esfera B da A, afasto-a, eu fico com uma esfera A carregada positivamente e a esfera B carregada negativamente. Então esse é um processo de indução por aproximação. Veja você que a esfera A, que é a que eu quero eletrizar, ela fica carregada com uma carga oposta à do bastão. E a esfera B fica com uma carga negativa. A intensidade da carga A e da carga B são idênticas. Ou seja, o que diferencia entre elas é só o sinal. Vamos supor então uma situação hipotética que tinha carregado com 10 coulombs positivos. Aqui na esfera B eu teria menos 10 coulombs negativos. Entendido isso? Então, mas aqui naquele processo antigo nós obtivemos dois corpos carregados, um com carga negativa e outro positivo. Esse processo sempre ocorre aos pares. Mas suponhamos que eu queira carregar só uma carga. Como que eu faço? Olha, se eu quero obter na indução uma eletrização com cargas de um só sinal, basta eu ligar na terra um indutor. Ou seja, se eu tenho aqui uma esfera que eu quero carregar ela, basta eu ligar aqui um fio terra. Esse é o símbolo do fio terra aqui, ó, que eu ligo. Então o que eu pego? Eu pego essa esfera que é condutora, ligo um fio terra nela, ponho ela numa haste isolante para não deixar ter fluxo de elétrons por aqui, ó. Pego um bastão eletrizado, no caso com carga positiva, e aproximo dessa esfera. Ao aproximar dessa esfera, vai ficar uma carga negativa aqui na ponta, e aqui o que vai acontecer? Vai ficar um excesso de carga positiva. E aí eu terei um fluxo de elétrons que subirá aqui para essa esfera, para se ligar nessas cargas positivas que ficou aqui em excesso. Então, assim que eu faço isso, o que acontece? Eu tenho esses elétrons vêm para cá, e se eu cortar esse fio antes de afastar o bastão, então eu deixo o bastão aqui e venho cá, corto o fio. Assim que eu tirar o bastão, essa esfera ficará carregada negativamente com a mesma intensidade de cargas que eu tenho no bastão. Então, nesse processo, o corpo induzido sempre se eletrizará com a carga oposta à do indutor. Então, o indutor é o bastão e a carga da esfera será oposta à dele. Bom, um dos equipamentos usados para saber se um corpo está carregado ou não é chamado de eletroscópio. Ele é o principal equipamento que nós usamos para identificar se um corpo que a gente está manuseando está carregado com cargas elétricas ou não. Então, os eletroscópios mais comuns são o eletroscópio de pêndulo e o eletroscópio de folha. O eletroscópio de pêndulo, ele é simples, basta você aqui pega um isolante, coloca aqui uma haste isolante,
amarra um fio muito fino aqui num objeto condutor, gerar uma esferazinha muito pequena. Então, quando você aproxima um objeto carregado, pode ser positivamente ou negativamente, dessa esfera condutora, vai ter um rearranjo de elétrons aqui dentro. Se a carga for positiva, os elétrons sairão e virá nessa direção aqui, e de maneira que o pêndulo será atraído na direção do objeto carregado eletricamente. Isso não faz muita diferença, ele sempre será atraído. Independe de se o elétron será positivo ou negativo. Por quê? Porque assim que eu afasto os elétrons daqui, ele fica distante do objeto carregado, e as cargas positivas em excesso aqui tendem a ser atraídas na direção dos negativos em excesso que está aqui no corpo carregado. Aqui também vai ser o processo contrário, os elétrons vão vir para cá, como está carregado positivamente, vai ser atraído para cá. O eletroscópio de folha, ele tem um funcionamento que é simples. Aqui eu tenho uma esfera condutora, aqui entra um filamento, um pequeno fio que traz as cargas elétricas até aqui embaixo. Esses dois fios aqui são duas folhas, ou seja, pequenos pedaços metálicos de condutor, geralmente usa folha de ouro para quando se construir um eletroscópio desse tipo. Então o que faz? Aqui é vidro, essa parte azul aqui é vidro, e aqui em cima um material isolante, geralmente feito de carbono. Então quando eu aproximo aqui um objeto carregado, as cargas negativas que estão aqui embaixo, elas subirão, virão aqui para em cima, porque elas serão atraídas pelo positivo aqui do objeto carregado. Então aqui embaixo ficará um excesso de cargas positivas. Esse excesso de cargas positivas vai provocar o quê? A repulsão dessas cargas. Então o que vai acontecer? Essas folículas aqui tenderão a ficar o mais afastada possível que elas conseguirem. Então isso é um sinalizador de que o objeto aqui em cima está carregado. Se eu chego aqui um objeto que não tem carga nenhuma, as folículas permanecem quietinhas aqui e não se afastam. Esse é o processo de funcionamento do eletroscópio. Bom, agora eu vou explicar para vocês, do ponto de vista matemático, como que foi formulada a lei da força elétrica. A lei da força elétrica é chamada também de lei de Coulomb, em homenagem ao seu formulador, ao seu descobridor, o senhor Charles Coulomb. Se eu não me engano, me parece que ele era francês. Essa lei, ela diz respeito à intensidade das forças elétricas de atração ou de repulsão, como eu disse, as cargas elétricas são cargas de atração ou de repulsão, que agem entre duas cargas elétricas puntiformes, quando colocadas na presença uma da outra. O que é uma carga puntiforme? Eu chamo de carga puntiforme uma carga que é extremamente concentrada num único ponto, daí a palavra puntiforme. Por quê? Porque se eu faço uma carga grande, ela começa a ter uma influência diferente, ela começa a sofrer uma própria influência de si na questão da lei do inverso dos quadrados. Então eu preciso concentrar e acreditar que essa carga ela tem um formato no espaço, um volume espacial desprezível. Porque se eu considero o volume, se eu considero uma carga de volume maior, eu tenho que levar esse volume em conta na hora de fazer os cálculos. Então, para desprezar essa relação de volume, eu considero como carga puntiforme. Existe uma semelhança muito grande entre a lei da gravitação universal e a lei das forças elétricas. Vocês lembram nas aulas de gravitação, quando a gente ia estudar a gravidade, que a gente geralmente simulava um giz com a Terra, né? Deixava um pedaço de giz cair na Terra. E eu sempre dizia que o pedaço de giz pode ser considerado um ponto de massa puntiforme que caindo ali na Terra. Por quê? Porque a massa do giz é tão pequena que ela quase que não influenciava uma carga de... Aí já seria uma carga de prova, talvez, essa comparação minha assim. Mas assim, a massa é como se concentrasse a massa do objeto num único ponto. Ficaria ali num único ponto concentrado ali. Essa coisa do giz seria mais uma carga de prova.
Então acho que a comparação é muito boa. Mas imagina a Terra e o Sol. Você desconsideraria o volume da Terra e o volume do Sol. Você colocaria elas num dois pontos, né? Como se localizasse assim, que o raio fosse minúsculo, concentrasse toda a energia ali, toda a massa num ponto. E no caso das cargas, nós vamos concentrar todas as cargas nos pontos. Então vamos considerar aqui duas cargas pontiformes, ou seja, esse tamanho grande que aparecendo aqui é menor, como se estivesse concentradinho aqui, mas isso aqui está aqui só para efeito de ilustração. Então considero duas cargas pontiformes, carga Q1 e carga Q2, separadas pela distância D. Bom, se essa carga A for positiva e a carga B for positiva, o que eu observo é que elas se repelem. Então terá uma força de repulsão, tanto de A quanto de B. O importante notar é que essas cargas não se anulam. Isso aqui é o princípio da terceira lei de Newton, da ação e reação. Cargas de sinais opostos só se anulam se elas atuam no mesmo corpo. Então, nesse caso, não é o caso aqui. Aqui eu tenho uma força que atua no corpo A e uma força que atua no B. Essas cargas têm sinais opostos. Ó, se eu convenciono que a direção positiva é para cá, ó, da direita para a esquerda, a carga B, a força em B, vai da esquerda para a direita. Portanto, no sentido contrário. Elas têm a mesma direção, mas o sentido é contrário. Um está no sentido de indo, o outro está no voltando. Então, nesse caso, inverte o sinal. A mesma coisa se eu tenho duas cargas negativas. Ó, duas cargas negativas também se repelem. Então, terceira lei, lei da ação e reação, elas atuam em sentidos contrários. Já as cargas de sinais diferentes também atuam em sentidos contrários, ó. Só que elas se atraem, uma vai na direção da outra, uma tende a se aproximar da outra, enquanto aqui em cima tende a se afastar uma da outra. Vocês podem fazer uma brincadeira com ímãs. Ímãs, nós vamos ver mais na frente, tem a ver com a eletricidade, tem uma correlação, mas se você pega os lados iguais de um ímã e tenta se aproximar, você sente uma força te repelindo. Já quando você pega os lados diferentes, dos polos diferentes, eles se atraem com muita intensidade. Então aqui também funciona o sinal invertido. Se a força F está para cá, a força de B, a força F de A está para cá, a força de B está na direção oposta. Então são sinais diferentes que se atraem. Bom, essa força ela é devida à ação da força de natureza elétrica que atua nessas cargas. Essas forças são de ação e reação, portanto, como eu disse, são da terceira lei, tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Deve-se notar que por essas forças agirem em corpos diferentes, elas não se anulam. Charles Coulomb verificou experimentalmente como que se dá a relação matemática dessas forças. Então vamos ao formulado da lei de Coulomb, como é conhecida como a lei das forças elétricas. As forças de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas puntiformes são diretamente proporcionais ao produto das cargas, ou seja, o valor da carga Q1 multiplicado pela Q2 aumenta a força. Então é o seguinte, se eu tenho uma carga 10Q1 e uma carga 10Q2, ela tem um valor F. Se eu subo o valor de Q1 para 20, a força F vai aumentar. Então, quanto maior forem as cargas, maior a força que será sentida naquele par lá de força 1 e força 2. Da mesma forma, se eu aproximo, quanto menor for a distância entre as cargas que separam uma da outra, maior vai ser sua força. E essa força vai aumentar com o quadrado, ou seja, menor distância ao quadrado. Então é a chamada relação do inverso do quadrado. Menor distância ao quadrado, maior força. Maior distância ao quadrado, menor força. Se eu coloco as cargas mais distantes uma da outra, a força entre elas diminui. Esse K que aparece aqui multiplicando Q1 e Q2
ela é chamada de constante eletrostática. Seu valor é 9,0 vezes 10 a 9 Newton. No sistema internacional, o Q1 e Q2 é dado em coulombs, representado pela letra maiúscula C. A distância no sistema internacional é medida em metros. Força, nós vimos já no passado que é em newtons, né? Então vamos aqui, esse é um pequeno problema de aplicação para vocês tentarem fazer em casa e a gente vai olhando. Então aqui eu tenho duas cargas pontiformes, Q1 igual a 5 microcoulomb, ou seja, 5,0 vezes 10 a menos 6, e Q2 igual a menos 4 microcoulomb, ou seja, menos 4 vezes 10 a menos 6. Estão no vácuo para não ter efeito aqui de efeito de elétrico, perder cargas elétricas para o ar, isso acontece. Estão separados por uma distância de 3 decímetros. Olha, tento converter para o sistema internacional. Determinar a força elétrica entre eles. Adote o valor de K igual a 9,0 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Bom, só para terminar a nossa aula aqui, vamos um esquemazinho aqui de força elétrica, que esse é um software da Universidade do Colorado. Vamos fazer uma brincadeira com cargas elétricas aqui para vocês verem. Então aqui eu tenho uma carga 1, Q1, que está representada aqui, uma carga 2, Q2, que está representada aqui. Elas têm o sinal 10 coulombs, microcoulombs e 8 microcoulombs. Então o que tem que ver? A força entre elas tem que ser repulsiva. Então aqui uma está na posição 0 centímetro e a outra está aqui próximo da 10 centímetros aqui, ó. Vamos supor que eu vou pegar a força, essa carga aqui está na 0, vou pôr ela aqui na 3. Olha, vocês viram que apareceu aqui uma setinha que representa a força repelindo elas. Então agora eu vou pegar a 10, vou trazer aqui para 6. Vocês vão ver que à medida que eu vou aumentando a força, olha o que acontece. Vai aumentando, que eu vou aproximando as cargas, vai aumentando a força de repulsão entre elas. Aqui tem até o valor dessa força, 8,5 vezes 10 ao quadrado Newton. Agora eu vou aumentar o valor das cargas. Ó, vamos supor que eu vou aqui pôr essa carga aqui de 8 para 10. Olha, assim que eu vou aumentando, vai acontecendo o que? O aumento da força entre elas. Se eu diminuir as cargas, vai acontecendo o que? A diminuição, ó, elas vão ficando cada vez mais fracas. Agora, vamos então, eu vou inverter o sinal de uma das cargas. Eu vou trazer aqui para menos 5. Olha, veja que agora começou a aparecer uma força de atração entre elas. E se eu aumentar, aproximar elas mais, essa força vai aumentando. E se eu aumentar essa carga, olha, a força vai aumentando muito também, ó. Veja como a força vai aumentando. Então aqui vocês percebem que a distância e a força, quanto menor a distância, maior a força, e quanto maior a carga as cargas, maior a força. Entendido, pessoal? Espero que tenham gostado. Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês, né? Independe aí do horário que vocês estão vendo as aulas. Bons estudos e até a próxima.